Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Já está com o Semanário Económico. É destaque nesta edição, para além das manchetes que já tivemos oportunidade de fazer o lançamento, de anunciar, é destaque neste programa o momento atual da economia moçambicana. Como é que entramos do ponto de vista económico para este 2026, que eventos se tornaram mais relevantes pelo seu impacto real ou potencial e que cenários que se trazem para o futuro da economia, pelo menos na perspectiva do curto e médio prazo, ou seja, para este 2026, numa altura em que caminhamos para o último mês do trimestre deste 2026, do primeiro trimestre de 2026. Comigo está para esta apresentação o nosso analista residente, Oldemir Melchior. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao Semanário Económico. Partilhava aqui com os telespectadores aquilo que vamos discutir um pouco mais à frente, mas para colocar os temas em perspectivas, o que é que realmente importa ter em conta para uma análise do momento atual da economia para 2026, sendo certo que vamos detalhar mais adiante. 2026 continua a ser um ano desafiante e complexo, não só para a conjuntura internacional, mas para a economia de Moçambique. A sustentabilidade das finanças públicas, a crise climática e volatilidade dos mercados financeiros e também o plano de reformas, da forma como será implementado ao longo deste ano, serão fatores determinantes para assegurar uma recuperação do crescimento económico e também trazer de volta a confiança dos investidores privados, que neste momento se encontra em níveis mínimos, dada o cenário de incerteza que a economia apresenta. Portanto, permanecemos num contexto de elevada incerteza económica, queria dizer, e também desafios que abordam ou realçam as vulnerabilidades económicas do país. Sem dúvida, João Carlos. Olhando para o ambiente geopolítico global, temos assistido mudanças estruturais, uma fragmentação geoeconómica nos principais blocos, e isso tem se refletido num rally dos preços das matérias-primas e também no desempenho dos mercados financeiros. E economias vulneráveis a choques externos como a de Moçambique não pode ficar indiferente a estas alterações conjunturais. Internamente, com um novo posicionamento manifestado pelo Fundo Monetário Internacional em relação à negociação de um novo pacote financeiro para o país, que se encontra ainda em negociação, e com alguma imprevisibilidade quando é que efetivamente estará ativado este pacote financeiro, o país mergulha num mar turvo. Eu poderia dizer que os desafios macroeconómicos continuarão significativos e a forma como o atual governo vai ter de gerir a dívida pública interna será de facto o aspecto proeminente para assegurar um ambiente de negócios propício para a atração de investimento. Também tivemos um evento empresarial significativo, que é este anúncio da suspensão das atividades da Mosal agora para março. É muito preocupante esta notícia. Se de facto a Mosal, que é uma mega indústria
de capital intensivo e com potencial transformador e um importante FX provider, um provedor de divisas, é o segundo maior provedor de divisas no mercado cambial interbancário a seguir da Vulcan. Se as atividades, a produção industrial for suspensa, mas os ativos ainda permanecerem, eu creio que o governo de Moçambique terá de encontrar uma solução para dar continuidade às operações por via de uma cedência de exploração a um novo e futuro operador, de modo a assegurar a sobrevivência das empresas fornecedoras de bens e serviços e também a preservação de postos de trabalho. Já lá vamos então aos detalhes. Estivemos aqui nesta primeira aproximação ao tema de fundo, a fazer o enquadramento e o lançamento do tema que merecerá então uma análise mais detalhada mais adiante na presente edição do Semanário Econômico. Vamos observar um curto intervalo para fazermos também a nossa transição para o nosso bloco de atualidades. Após isso, voltaremos ao tema de fundo hoje com Olmiro Belchior para fazermos esta análise de conjuntura, ou seja, do momento atual da economia do país e também da economia internacional. Já a seguir, o Semanário Econômico. Banco Mundial reconhece limitações do modelo anterior em África. O próprio Banco Mundial já fez uma avaliação do programa que estava a fazer a nível, portanto, em África, e que os resultados não foram aquilo que esperavam. E reconheceram isso. Plano de reconstrução estimado em 788,5 milhões de dólares norte-americanos. Aqui temos uma estimativa preliminar, esses dados são provisórios, a equipa está a trabalhar em conjunto, a MPD, outros setores do Estado, os parceiros, e temos um valor aí que muito provavelmente vai se alterar, 788 milhões, 0,5 milhões de dólares, não é? Tributação da economia digital fixa taxa de 10%, abaixo dos 20% anteriormente propostos. A qualquer momento que eu produzo, eu devo pagar imposto. Para eu exigir que tenha uma estrada condigna, eu tenho que contribuir. E nós temos que chegar a um nível que tem que ser uma certeza a tributação de todos nós. BNI, milhões de braços, uma só força. Você está com o Semanário Econômico. Vamos, nos momentos que se seguem, perceber o que está em causa nas histórias informativas alinhadas para a presente edição do Semanário Econômico, e começamos com as ideias que neste momento orientam o futuro plano de recuperação e pós-cheias. O governo tem essa empreitada na forja e está neste momento a articular com diferentes segmentos da estrutura socioeconómica do país. Mais recentemente esteve reunido com os parceiros de cooperação e desenvolvimento para discutir as principais linhas que orientam a elaboração deste plano para reconstruir o futuro do país num contexto de devastação causada pelos eventos climáticos extremos, as cheias e inundações que assolaram partes da zona centro e particularmente a zona sul do país, as províncias de Gaza e Maputo particularmente.
o governo estima que este choque climático, no caso vertente o último, deverá retirar cerca de 2% do produto interno bruto e também estima que aumenta a pobreza em cerca de 2 pontos percentuais. Há estudos que mostram que cada vez que há um evento climático mais ou menos desta envergadura, perdemos 1 a 2% do PIB anual. E uma outra notícia que não é boa é que também quando há estes eventos, nós perdemos cerca de 2 pontos percentuais do índice de pobreza. Este país tem muito potencial agrícola que acho não está ainda desenvolvido. Mas a pergunta é que no âmbito da entrega de insumos, fertilizantes, para a recuperação destes cultivos que são o sustento da vida das pessoas em Moçambique, estão a fazer já, porque acho que isso já não é um plano, tem que ser de imediato. O governo assume que são necessárias reformas, apesar das resistências habituais a estes processos, no sentido, defende o governo, de garantir eficiência, sustentabilidade e também a credibilidade da economia moçambicana. Está a preconizar o governo a redução da dependência externa, mas também o fortalecimento da produção interna e a ampliação da base tributária para além de outras prioridades estruturantes, como sejam o caso de um plano mais abrangente de implantação de infraestruturas. The challenge is not getting more resources. It's really making sure that these resources, these projects are implemented, executed on time. A segunda nossa grande preocupação é políticas. Ter políticas consistentes e compreensivas. É fundamental criar condições para que os empresários, as pequenas e médias empresas, que criam a maior parte dos postos de trabalho neste país. Este é o Semanário Econômico. Temos os recursos, mas não temos dinheiro para o desenvolver e não sabemos captar investimento internacional. Para podermos fazer isso, nós temos que nos organizar internamente e sermos pessoas sérias. Temos que ter um sistema sério de governação, sem corrupção, sem lavagem de dinheiro, sem financiamento ao terrorismo, sem insegurança. Temos que atacar estas vertentes para que a gente possa ter o financiamento que é necessário na economia para que podemos passar de uma economia meramente de exploração das matérias-primas para uma economia de valor acrescentado, industrialização dos processos. E para isso, aquilo que o Estado mais pode fazer é trabalhar nestas vertentes e, sobretudo, construir a infraestrutura que nós precisamos. Você está com o Semanário Econômico. Moçambique entra em 2026 com uma equação econômica exigente, recuperar infraestruturas destruídas, mitigar perdas recorrentes até 2% do PIB por cada evento climático e, simultaneamente, consolidar um quadro macrofiscal credível num ano em que o crescimento poderá rondar aos exíguos 0,5% e a reconstrução a exigir um envelope financeiro de acima de 788 milhões de dólares americanos, fato que deixa de ser apenas uma agenda social e passa a ser efetivamente um teste macroeconômico difícil. No decurso da reunião do Conselho de Parceiros para o Desenvolvimento com o Ministério da Planificação e Desenvolvimento,
O ministro Salim Vallah sublinhou que os impactos dos eventos climáticos extremos têm implicações macroeconômicas relevantes. Segundo o governante, estudos indicam que fenômenos climáticos severos afetam diretamente a trajetória de crescimento do país. Há estudos que mostram que cada vez que há um evento climático mais ou menos desta envergadura, perdemos 1 a 2% do PIB anual. E uma outra notícia que não é boa é que também quando há estes eventos, nós perdemos cerca de 2 pontos percentuais do índice de pobreza. Perante este cenário, o governo entende que a reconstrução deve ser enquadrada numa abordagem estratégica mais ampla de desenvolvimento. O plano de recuperação em preparação procura responder simultaneamente às necessidades imediatas e às exigências estruturais do desenvolvimento. A estimativa preliminar aponta para 788,5 milhões de dólares, sendo que a reconstrução de infraestruturas absorverá cerca de 42% dos recursos, enquanto que a assistência humanitária representa aproximadamente 32,6%. A recuperação econômica e a reposição dos meios de subsistência absorvem cerca de 21%, ficando o restante destinado à redução do risco de desastres. Para o Executivo, a reconstrução deve ser encarada como uma oportunidade para reorganizar o desenvolvimento territorial e promover maior resiliência econômica. Há necessidade também de uma resposta que vá para além da fase de emergência, não é? E precisamos de dar o salto qualitativo. A necessidade de um instrumento que permita articular e alinhar ações de emergência com intervenções de recuperação e reconstrução. E aproveitar para fazer uma transformação estrutural da economia, transformação social também. Não é só a economia. A economia fica mais forte se temos boa educação, se temos população saudável, se temos boas condições de água e saneamento, mecanismos que permitam a população ter uma habitação condigna, porque isso vai influenciar na saúde, no seu bem-estar, mas também proteção social. Durante o encontro, vários parceiros de cooperação reconheceram a relevância da estratégia apresentada pelo governo, mas alertaram para a necessidade de melhorar a capacidade de implementação dos projetos. O diretor do Banco Mundial para Moçambique destacou que o país já dispõe de um volume significativo de financiamento, mas enfrenta desafios na execução. The challenge is not getting more resources, it's really making sure that these resources, these projects are implemented, executed on time. Portfolio that we have, 3 billion undisbursed balance, about 40 projects, but we have vertical discussions, right, with each ministry. Segundo o responsável, o Banco Mundial tem atualmente um portfólio de cerca de 3 mil milhões de dólares em projetos ativos em Moçambique, distribuídos por aproximadamente 40 iniciativas em vários setores. Os representantes diplomáticos presentes na reunião defenderam igualmente que o sucesso da reconstrução dependerá de uma coordenação mais estreita entre o governo e os parceiros internacionais. O embaixador Antonino Maggiore sublinhou a necessidade de transformar o diálogo em ações concretas de acompanhamento e cooperação. Depois nós vamos ter uma nova reunião, não sei, em 3 meses, por exemplo, para fazer um ponto de situação. Então, foram identificadas e concordadas as ações, onde estamos 3 meses depois. Porque não é só não partilhar os desafios, mas também ver como podemos trabalhar juntos. Para alguns parceiros, o processo de reconstrução também deve ser acompanhado por reformas econômicas que reforcem o ambiente de negócios e permitam maior participação do setor privado no desenvolvimento do país. O embaixador de Portugal em Moçambique defendeu que a mobilização do investimento privado dependerá da previsibilidade das políticas econômicas. É fundamental criar condições para que os empresários, as pequenas e médias empresas, que criam a maior parte dos postos de trabalho neste país, como aliás nos nossos também, que têm condições para operar de forma mais eficaz, de uma forma mais previsível, num ambiente de negócios que seja de facto transparente,
que confira segurança jurídica. É importante perceber alguns dados que passo a apresentar. São cerca de 724 mil pessoas afetadas, cerca de 788, acima disso, 788,5 milhões de dólares estimados para a reconstrução e 3 mil milhões de dólares já mobilizados, mas parcialmente executados. Isto quer dizer que Moçambique enfrenta menos um problema de financiamento, mas um desafio de gestão macroeconômica e eficiência. A reconstrução será, nesses termos, um teste à capacidade de transformar a despesa pública em crescimento sustentável, ou seja, numa economia que precisa mais de estabilidade antes de alcançar um novo ciclo, no caso impulsionado pelo gás natural. Moçambique encara um dilema complexo: conciliar uma resposta urgente à emergência humanitária com a necessidade de uma reconstrução econômica e social e institucional robusta, capaz de mitigar os efeitos dos eventos climáticos recorrentes, como aqueles que testemunhamos em janeiro último. O Ministério da Planificação e Desenvolvimento revelou a visão governamental e apresentou também um roteiro estratégico para enfrentar este desafio, com forte ênfase no reforço institucional e na coordenação multissetorial dos esforços necessários a serem empreendidos para a reconstrução, mas muito mais do que isso, para a transformação sustentável da economia moçambicana após este abalo causado pelos eventos climáticos extremos vivenciados no passado mês de janeiro. A economia moçambicana continua a crescer abaixo do seu potencial estrutural. Nos últimos anos, o crescimento médio oscilou entre 2% e 3%, muito aquém da taxa de cerca de 7,5% considerada necessária para sustentar a convergência econômica de longo prazo. Em 2025, a expressão econômica foi ainda mais modesta, situando-se em 0,5%, num contexto marcado por choques climáticos, constrangimentos fiscais e recuperação econômica lenta. Num país onde cada evento climático extremo pode retirar até 2% do PIB, a vulnerabilidade climática deixou de ser um fenómeno episódico e passou a constituir uma condicionante estrutural de crescimento. Os levantamentos preliminares que informam o futuro Plano Global de Recuperação e Reconstrução pós-cheias estimam as necessidades em 788,5 milhões de dólares norte-americanos. A estrutura de financiamento revela prioridades claras: 42% destinados à reconstrução de infraestruturas, 32,64% para assistência humanitária, 21,2% para a recuperação econômica e 3,41% para a redução do risco de desastres. A implementação prevista do plano deverá ocorrer num ambiente macroeconômico sensível, marcado por dívida pública superior a 90% do PIB e uma inflação que permanece entre 6% e 8%. Para o governo, a reconstrução não deve limitar-se à reposição de infraestruturas destruídas, mas sim transformar-se num processo de recuperação econômica estruturante. A questão do plano de reconstrução, não só olhar para a perspectiva imediatista, assistência humanitária, mas olhar para o futuro, para a reconstrução resiliente, a recuperação econômica muito mais flexível, dinâmica e que permita criar as bases para podermos estar melhor preparados para os futuros eventos climáticos.
Segundo o ministro, o diálogo com parceiros de cooperação permitiu alinhar estratégias para que a reconstrução seja acompanhada de políticas de crescimento e transformação económica. Um dos pontos centrais da estratégia governamental passa pela mobilização do setor privado e pela dinamização das pequenas e médias empresas. E o nosso desafio é que, se nós vamos buscar esta energia das micro e pequenas empresas, os recursos naturais possam ser melhor explorados, mas o talento dos moçambicanos, com capacitação, com os mecanismos financeiros que o governo está a disponibilizar, o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o Fundo de Garantias Mutuárias, o Banco de Desenvolvimento, o Fundo de Recuperação Econômica e outras iniciativas, como o Finova, como o Fundo Catalítico de Inovação e Demonstração, é possível incrementar o PIB do país. Embora o financiamento internacional esteja relativamente mobilizado, o principal desafio identificado pelos parceiros de cooperação prende-se com a capacidade de implementação dos projetos existentes. O Banco Mundial confirmou um portfólio ativo de cerca de 3 mil milhões de dólares norte-americanos, distribuídos por aproximadamente 40 projetos, incluindo investimentos significativos em transportes e infraestruturas. Contudo, em alguns casos, as taxas de execução não ultrapassam 7%, relevando limitações administrativas e institucionais que reduzem o impacto econômico desses recursos. Para os parceiros internacionais, melhorar a capacidade de execução tornou-se condição essencial para que o financiamento disponível produza resultados concretos. Temos fundos disponíveis, já alocados para Moçambique, mas que, para uma questão de execução, não consegue alcançar os resultados esperados e fazer um impacto direto no terreno. Segundo o diplomata europeu, a reunião permitiu identificar medidas para reforçar a assistência técnica e apoiar o governo na melhoria da capacidade institucional. Após a resposta humanitária internacional, os parceiros internacionais consideram que o foco deve deslocar-se agora para a reconstrução estrutural. Não, ao nível técnico, pela implementação dos projetos existentes, porque é verdade que ainda temos fundos disponíveis, já alocados para Moçambique, mas que, para uma questão de execução, não consegue alcançar os resultados esperados e fazer um impacto direto no terreno. Então, nós temos que trabalhar agora para a reconstrução e aqui tem um plano que vai permitir a nós, como parceiros, a contribuir concretamente com fundos que parceiros estão em procura para apoiar esse plano de reconstrução que deve também superar a emergência e construir o futuro. Neste contexto, a reconstrução poderá funcionar como ponte econômica, permitindo sustentar a atividade econômica e investimento, enquanto o país aguarda o impacto pleno dos grandes projetos de gás natural na bacia do Rovuma. A reconstrução pós-cheia está a ser encarado como um teste à capacidade do governo e dos parceiros para mobilizar e coordenar esforços implementando reformas e promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, como sublinhou o ministro Salim Valá. A força do país reside na união entre instituições robustas, políticas adaptativas e uma cooperação internacional comprometida com a transformação real e inclusiva do tecido econômico e social do país. Você está com o Semanário Econômico. Concluímos com esta última informação, concluímos o nosso segmento de noticioso aqui no Semanário Econômico. É tempo para avançarmos para o intervalo, que serve também de momento de transição para o tema de fundo. Recordo-lhe que está conosco o economista Aldemiro Belchior, que vai conosco analisar
um momento atual da economia e traçar os cenários econômicos prováveis no curto e médio prazo. É esse o tema de fundo, tema proposto para uma abordagem mais profunda e analítica aqui no Semanário Econômico. Vamos fazer então esse curto intervalo, mantenha-se desse lado, voltaremos para o tema de fundo com o economista Oldemiro Belchior. Você está com o Semanário Econômico. E já estamos no tema de fundo, já fizemos, Oldemiro Belchior, o lançamento. Vamos analisar pelo menos uns 5 pontos daquilo que alinhamos e anunciamos no lançamento deste momento aqui no Semanário Econômico. Começamos precisamente pela conjuntura internacional. Se o conflito Rússia-Ucrânia já era um grande problema, mais recentemente temos o conflito Estados Unidos, Israel e Irão. É ali uma situação bastante periclitante na zona do Golfo, com implicações econômicas significativas, dado o peso que aquela região tem na estrutura econômica mundial. Boa noite, João Carlos, obrigado pelo convite. Aproveito também para desejar aos nossos telespectadores um próspero 2026. A conjuntura internacional tem vindo a observar mudanças estruturais significativas nos últimos tempos. Não só neste recente evento, não é, que marca uma ação massiva militar movida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, cujo mercado petrolífero já reagiu em alta, com um rally nos preços das principais commodities energéticas e também aqui uma quebra no fornecimento global do crude, e isto tem impulsionado os preços das matérias-primas para cima. Mas é importante perceber com o posicionamento geopolítico e geoestratégico dos Estados Unidos. Este conflito não só observa-se entre os Estados Unidos, que é a maior potência económica mundial, junto ao Irão, mas também é preciso ver a relação que os Estados Unidos mantém com outros Estados. Mesmo com a América do Sul, tem-se observado tensões. A guerra declarada aos cartéis do narcotráfico no México, a captura do presidente da Venezuela, um eventual interesse em assumir a governação política e económica em Cuba, e na Europa também desencadeou-se uma guerra comercial já iniciada com a China, e a Europa também está a retaliar com novas tarifas impostas nos bens importados dos Estados Unidos, e recentemente este conflito no Médio Oriente, que está a criar um abalo nos mercados financeiros. Os índices bolsistas das principais praças europeias mundiais estão em queda, e a percepção de risco dos investidores é afetada sempre que se instala um clima de incerteza e perturbação nesses mercados. Contudo, a economia mundial deverá arrefecer. Inicialmente prevê-se um crescimento de 3,1% para 2026. Naturalmente que não iremos atingir esse nível, dado este panorama geopolítico que marca uma elevada instabilidade macroeconómica e financeira. O que poderemos ver é um crescimento mais lento, abaixo dos 3%, mas ainda positivo, dadas as políticas económicas que as principais economias estão a adotar. Quando falo das principais economias, aqui eu refiro os próprios Estados Unidos, que está com uma política fiscal mais expansionista, de modo a atrair mais investimento e promover mais consumo, e do lado da China, que está mais contida em termos de produção industrial, dada toda esta alteração na estrutura económica mundial.
Da zona euro, na zona euro também assiste a um crescimento mais lento, uma vez que a Europa ainda está muito dependente das matérias-primas produzidas, fornecidas, quer pelos Estados Unidos, pela China e também pela Rússia, que agora disputa, não é, com a Ucrânia para assegurar a hegemonia em termos de fornecimento do gás natural, que é um recurso energético vital para a produção industrial em várias economias europeias. Um contexto tenso e preocupante no cenário econômico internacional, a colocar em causa as perspectivas. Mas a África subsaariana também beneficia em alguns dos países intensivos em recursos, que são produtores, exportadores de matérias-primas, no caso da Nigéria, Angola, esses países. Portanto, sempre que há uma valorização do preço do crudo nos mercados internacionais, isto, portanto, reflete-se em ganhos nominais para as contas públicas e também nas exportações desses países. Portanto, é esperado que o crescimento da região da África subsaariana evolua de 4,4% para 4,6%. O mesmo sucesso com o gás natural, onde Moçambique também aí tem o gás natural cartas a jogar. Só para ver, com os ataques que os Estados Unidos e Israel desencadearam contra o Irão, os preços internacionais do gás natural valorizaram mais de 25% e do crudo 13%, sendo Moçambique sim um player relevante na produção desta commodity, futuramente pode vir a beneficiar desta subida, caso a produção em escala, não é, esteja aos níveis aceitáveis. Mas ainda é importante ver que o fornecimento do gás de offshore é assegurado por um contrato off-take de 20 anos, APP. Portanto, já existe um preço, um spot price, um preço já fixado, acordado, que vigora durante o período de vigência do off-take agreement. Mesmo isto é para assegurar eventuais flutuações do preço nos mercados devido a estas externalidades. Estas situações, estas externalidades, precisamente. Olhando agora para a economia doméstica, a análise macro-fiscal concretamente, temos a sustentabilidade da dívida e as reformas em curso ou desejadas a constituírem realmente um desafio econômico significativo para Moçambique neste 2026. Claramente, João Carlos, o cenário macrofiscal de Moçambique é preocupante e a própria avaliação do Fundo Monetário Internacional já referiu isso. Mesmo sem o Fundo Monetário Internacional, internamente, as análises que várias entidades vêm fazendo e alertas também ao próprio governo, que tem um mandato de executar a despesa pública e assegurar também um nível de arrecadação de receita que permita equilibrar o déficit primário. Nós estamos com uma saia muito justíssima, porque as fontes de financiamento externo escassearam e o país, não tendo um green light ou luz verde do Fundo Monetário Internacional sobre um novo programa de assistência financeira, dificilmente consegue mobilizar capital externo para suprir o déficit orçamental que tem. E em termos de produção interna, a nossa economia está literalmente sedentária. Nós assistimos durante 4 trimestres consecutivos um sedentarismo econômico. Eu chamo mesmo sedentarismo econômico, porque expurgando a produção da indústria extrativa, o setor real praticamente não cresceu. Não houve geração de valor sustentável na economia real. Falo basicamente ao nível das micro, pequenas e médias empresas, cuja a sua estrutura produtiva esteve praticamente devastada devido aos efeitos dos protestos pós-eleitorais de 2024. Vai ser muito difícil gerir a dívida pública interna num cenário em que os principais credores financeiros ou os maiores financiadores dessa dívida são os bancos comerciais.
E o próprio Banco Central já alertou que este crescimento exponencial do endividamento público interno tem limitado a atuação do mercado monetário, porque os bancos também têm restrições em termos de exposição quanto à dívida soberana. Sempre que o Estado manifesta dificuldades em honrar com o pagamento pontual das suas obrigações, capital e juros nas respectivas maturidades, sejam bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro, mas o maior risco incide nas obrigações de tesouro, que são ativos financeiros de longo prazo. Os bancos são obrigados a reforçar provisões em paridade e isso tem repercussões diretas na sua rendibilidade e também na afetação do capital. E em 2026, muito provavelmente, o posicionamento dos bancos é retrair o financiamento da dívida interna. Tem que retrair o financiamento da dívida interna ou participar nos leilões, mas de forma condicionada, dada as limitações de exposição e concentração de risco que são obrigados a cumprir no âmbito do acordo de Basileia III. Um campo de manobra realmente muito estreito para as nossas finanças públicas, adensado por este stand-by após esta consulta do artigo 4 do Fundo Monetário Internacional. Portanto, o novo envelope financeiro está retido num contexto de elevadas restrições orçamentais. Já se referiu aqui a implicações econômicas e financeiras desta situação. A questão que avanço nesta altura é se há alternativas a esta questão trazida agora por esta medida prudente do FMI no que diz respeito ao apoio orçamental a Moçambique. A retoma do apoio financeiro do FMI está condicionado à tomada de algumas medidas. Primeiro, a consolidação fiscal. 2, maior flexibilidade da taxa de câmbio. E 3, como promover uma base tributária sustentável, equilibrando a receita e a despesa. Porque nós não podemos ter uma despesa a crescer de forma exponencial quando a capacidade de arrecadação de receitas continua limitada, muito abaixo do potencial. E isto é refletido também no PIB, na ótica da produção. Se olharmos o produto interno bruto na ótica de produção, praticamente o país não consegue fazer a transição para um próximo nível devido a uma menor capacidade de participação do Estado na economia. Porque o Estado, sendo um indutor de liquidez para as empresas que produzem e geram valor, não é? Pagando impostos, é extremamente difícil o país continuar a crescer de forma sustentável e também mostrar uma resiliência que o FMI pretende. Quando o FMI diz consolidação fiscal o quê? Contenção da despesa corrente e ajustar a despesa de investimento. O Estado tem que ter margem orçamental, espaço fiscal para poder prover verbas suficientes no investimento público. Esse investimento público que é executado pelo setor privado. É o setor privado que vai executar as empreitadas do Estado. Se o Estado tem uma menor capacidade de liquidez ou recursos escassos para disponibilizar no investimento público, dificilmente nós poderemos ter um crescimento mais dinâmico. É isto que o FMI pretende. O FMI quer um trade-off. Um trade-off quer dizer um compromisso do Estado conter os gastos públicos, sobretudo na massa salarial, que continua alta, e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de otimização da receita que é gerada pelas atividades econômicas. Ou seja, criar estímulos, incentivos para que setores estratégicos e prioritários do desenvolvimento possam produzir, investir e gerar valor de forma sustentável. Não só olhando para o setor primário,
não é? As indústrias de capital intensivo, como carvão, petróleo e gás, mas também olhar para as atividades secundárias e terciárias que são vitais no processo da diversificação. Não há cura sem dor. Qual é o lado amargo desta preposição do Fundo Monetário Internacional, designadamente a contenção da despesa pública? Bem, eu creio que é um braço de ferro que o FMI e o governo têm mantido ao longo dos anos, não só neste mandato presidencial do presidente Chapo, mas também no anterior mandato. Houve alguns progressos em termos de reformas estruturais foram implementadas, como remoção de alguns subsídios que não estavam a beneficiar, não é, as camadas mais vulneráveis e estavam a criar também alguma pressão adicional sobre o orçamento. Reestruturação de empresas de algumas empresas do setor empresarial do Estado que ainda transmitem passivos contingentes e que isto também agrava as pressões fiscais. Houveram alguns progressos, mas ainda não é o suficiente para atingirmos o patamar de sustentabilidade das finanças públicas que desejamos. A segunda derivada é a flexibilidade da taxa de câmbio, que também é uma imposição do FMI para ajudar a restaurar a estabilidade macroeconómica. Porque nós temos uma taxa de câmbio que está uma taxa de câmbio no mercado paralelo e uma taxa de câmbio que é praticada entre os bancos comerciais e os clientes, que está em linha com a taxa oficial do Banco Central. E existe uma disparidade entre essas duas taxas. No mercado paralelo, o que se vê é que o metical está sobrevalorizado, overpriced. A moeda já está desvalorizada. Já quando olhamos para o comportamento do metical face ao dólar, no MCI, mercado cambial interbancário, nós, portanto, vemos uma relativa estabilidade. Uma relativa estabilidade que não é consentânea ou consistente com a procura e a oferta. Vemos uma procura superior à oferta disponível de divisas, quando a taxa de câmbio mantém-se estável. O que, algo artificial aí. Teoricamente, segundo a experiência do FMI em gestão macroeconómica e política cambial em outras geografias, é que esta taxa de câmbio deve flutuar. Ou seja, as autoridades devem liberalizar a taxa de câmbio. Tem que haver um sistema de liberalização da taxa de câmbio para que ela flutue livremente no mercado em função da procura e oferta e assim possa haver maior fluidez de divisas na economia. Isso seria prejudicial para a nossa economia? Neste momento, João Carlos, eu diria que sim. É um passo arriscado e acredito que a autoridade cambial tem atenção a isso. Havendo um choque cambial, não é? Deixando a taxa flutuar, teríamos uma depreciação da moeda e logo isso reflete-se numa maior pressão inflacionária. Tendo uma maior pressão inflacionária, o sentido da política monetária também teria de sofrer uma inversão. Nós temos uma política monetária a evoluir no sentido expansionista, com cortes sucessivos na taxa de política, MIMO, mas infelizmente o mecanismo de transmissão monetária tem sido ineficaz. Podemos falar um pouco mais porque é que esta descida das taxas não está ainda... Seria um outro tópico, mas a questão que coloco é que alternativas é que existem a este cenário, especificamente este colocado pelo Fundo Monetário Internacional na sua consulta ao artigo 4? Bem, vejo o Fundo Monetário Internacional muito preocupado com a limitação do espaço fiscal do país, porque o Moçambique não está a conseguir dinamizar o investimento público. E se não está a conseguir dinamizar o investimento público, significa que as fontes de financiamento disponíveis também não estão
a favorecer nesse sentido. Porque repara que essa dívida interna que aumentou a um ritmo exponencial é maioritariamente para servir o pagamento de despesas com a massa salarial. Ou seja, a parcela que resta para o investimento público é diminuta, é praticamente insignificante. Então, isto revela uma preocupação para o FMI, que acompanha a economia de Moçambique e também é um parceiro estratégico na gestão macroeconômica do país, havendo uma participação condicionada do Estado na economia por via do investimento público, dificilmente temos um setor privado a crescer a um ritmo acelerado, a gerar valor, a criar emprego e também a contribuir para uma base tributária mais sustentável. Mas existe neste momento uma alternativa? Consegue Aldemiro Berchol visualizar uma via alternativa para esta situação? Bem, nós para podermos invertermos este cenário tem que ser mesmo com reformas. Tem que haver um plano de reformas direcionadas para a otimização da receita pública. Do lado da receita, o país deve potenciar, alargar e diversificar fontes de captação de receita, não só por via de impostos, mas também por outras mais-valias, mesmo com a entrada dos megaprojetos de exploração de hidrocarbonetos, mas também tem que haver aqui uma intervenção ativa por parte das autoridades na gestão da despesa, porque, João Carlos, não há outra forma. Tem que haver aqui o trade-off mesmo, conforme exige o FMI, portanto, equilibrar a receita e a despesa. Eu não posso ter uma despesa a crescer 5, 8 vezes mais do que a receita. Praticamente, isto é como olhares o balanço de uma empresa em que avalias a situação patrimonial. Não podes ter um passivo a superar 5, 8 vezes mais o ativo e tens uma situação patrimonial negativa. É o que está a acontecer. Um aumento da receita mas para eu poder expandir a minha receita, eu tenho que aumentar a minha capacidade instalada, criar incentivos, estímulos para que as indústrias de pequena e média escala possam produzir de forma sustentada e gerar valor econômico. Eu como Estado, o Estado é um policymaker, define políticas, regula e supervisiona as atividades econômicas, deve criar um ambiente propício para que os agentes econômicos, aqui falo essencialmente os produtores industriais, a industrialização deve ser um foco estratégico neste processo de recuperação. Nós não podemos crescer de forma resiliente e dinâmica sem acelerarmos a industrialização, porque é através da industrialização que o país vai reduzir a dependência externa, substituir importações e ter um mercado cambial mais equilibrado. Muito bem, Aldemiro Berchol, avançando agora para um outro tópico relativamente àquilo que podemos esperar no curto prazo. Já nos referimos em momentos iniciais aqui mesmo da previsão de crescimento para este 2026, que foi revista em baixa, admitindo também os impactos das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos vivenciados. Depois temos aliás esta suspensão da atividade da Mosal, pressões fiscais acrescidas decorrente disso. Quais são as consequências para o tecido empresarial, incluindo designadamente para o próprio setor bancário? Esta é uma situação que também surgiu de forma inesperada, mas que tem repercussões significativas em vários setores, não só ao nível do setor público, privado e também bancário, porque a suspensão, o shutdown
digamos, da produção industrial da Mosal, que é considerada uma mega indústria do país, tem uma contribuição em média de 15% nas exportações totais e uma posição relevante na estrutura do PIB de Moçambique. Se efetivamente se confirmar que as operações da Mosal não continuam a partir deste mês, nós teríamos uma destruição de valor. Teríamos uma destruição de valor porque cerca de 300 a 400 empresas dependem da cadeia de fornecimento da Mosal. E essas empresas são maioritariamente pequenas e médias empresas. São essas pequenas e médias empresas que asseguram a manutenção do posto de trabalho e são elas que mais contribuem no pagamento dos impostos, não é? Que nas fontes de geração de receita pública, e a própria Mosal, não estando no ativo, o mercado cambial fica mais curto em termos de oferta de moeda forte para satisfazer a procura de importações. Sem contar que essas empresas, João Carlos, também parte delas também tem dívidas financeiras com bancos e também são um importante contribuinte, não só em impostos, como também na segurança social. Temos um problema acrescido para o nosso mercado cambial. Né? Isto poderia gerar o que nós chamamos na macroeconomia de uma crise sistémica. Uma crise sistémica em que são vários stakeholders e setores afetados por via do colapso, não é? de uma indústria de capital intensivo. Se instala uma crise sistémica, portanto, há aqui um efeito de contaminação a vários níveis. Perda de valor em termos de arrecadação de fontes de receita fiscal, menos divisas que a economia vai absorver, o país também, em termos de promoção do produto interno nacional, também temos menos rendimento e a questão é a sobrevivência destas empresas, não é? Que são empresas que foram criadas para garantir o fornecimento de bens e serviços de uma indústria que sempre mostrou sinais de estabilidade, crescimento e sustentabilidade. Eu prefiro olhar para frente. Okay? Essas são as consequências da operação não continuar. Agora, o que pode ser feito para evitar que este colapso, não é, econômico, social e financeiro se instale no mercado? Em algum momento a Mosal já anunciou que era irreversível. Que nesta altura... A Mosal é um operador. A Mosal já manifestou o seu posicionamento de se retirar de Moçambique, dado este desacordo nos preços do fornecimento de energia e outros fatores, e também já anunciou, não é, um plano de indemnização aos seus trabalhadores. E eu penso que o governo deve ter um plano na calha para evitar que esta situação devasta, não é, o tecido empresarial que estava a fornecer os bens e serviços à Mosal. E uma das soluções é acordar a entrada de um novo operador, assim como se fez a cedência da Vale para a cedência dos ativos da Anadarko para a Total, assim também o mesmo modelo de negócio de cedência de participações e ativos mineiros da Vale para a Vulcan. Eu penso que esta pode ser uma saída para poder reverter este cenário e podermos assegurar a continuidade em jeito de conclusão e balanço, estes eventos que estivemos aqui a analisar estão a testar no limite a capacidade do atual governo. Claramente, o governo aqui está numa prova de resiliência
e adaptabilidade a um novo contexto macroeconômico. São desafios que não são fáceis de lidar, mas acredito que os esforços empreendidos até o momento têm sido positivos. O país tem criado, este governo, não é, tem criado uma proximidade direta com os parceiros de cooperação, reuniões importantes com o Banco Mundial e outras entidades supranacionais, investidores privados que têm manifestado interesse, apetite em investir em Moçambique, em setores alternativos. E também há um plano de reformas que foi anunciado pelo próprio Presidente da República na anterior Conferência Anual do Setor Privado, a CASP, que precisa de ser acelerado. Ser executado, sim. Só que, na minha opinião, alguns projetos podem ser adiados ou serem de difícil implementação, como a criação do Banco de Desenvolvimento, dada a esta incerteza que se criou com esta indefinição quanto à retoma do programa do FMI, porque para se criar o Banco de Desenvolvimento é preciso funding, capital, João Carlos. Portanto, o projeto conceptualmente pode ser bem estruturado, montado, se conhece qual é a visão, missão e o posicionamento estratégico, mas se não temos funding de financiamento, não tens um balanço, e um Banco de Desenvolvimento exige um balanço robusto, musculatura financeira para financiar projetos estruturantes da economia e também apoiar aquele tecido empresarial que vai assegurar o fornecimento para esses grandes projetos. E o governo, para mobilizar capital para esta futura instituição financeira, tem que recorrer a fontes externas, porque internamente, por motivos já aqui falados, sabemos no plano externo o governo não consegue se financiar. Não só consegue se financiar, como também para mobilizar investidores privados para aportar capital a esta futura instituição financeira. Esses investidores privados fazem sempre uma avaliação do risco soberano e sempre querem ter a garantia de que parceiros estratégicos como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento e outros programas de ajudas e outras agências de apoio ao desenvolvimento estão no país. Daí que a negociação com o FMI, eu penso que é uma etapa que deve ser concluída o mais rápido possível para restabelecer a confiança no país e também dar um conforto às instituições privadas em continuarem as suas operações cá em Moçambique. Mesmo a concluir, tivemos um evento relativamente positivo, que é este anúncio por parte do Banco Mundial do novo quadro de parceria com o país, com uma mobilização financeira expressiva. Este posicionamento do Banco Mundial atenua os problemas? Pode vir a atenuar, dependendo de quais são as prioridades que foram acordadas. Porque o país está a enfrentar choques severos internamente, não só ao nível de mudanças climáticas adversas, que continuam ainda a provocar sérios danos em infraestruturas e também a limitar o crescimento do ambiente de negócios, mas também tem a componente do déficit orçamental, que Moçambique ainda ainda é uma economia deficitária, não só em termos de recursos, mas também de divisas, e eu penso que as preocupações vão muito em como financiar a resiliência climática, que é determinante para que o país possa crescer de forma sustentada, mas também como os recursos a serem disponibilizados pelo Banco Mundial também podem ajudar a reequilibrar as finanças públicas num cenário de stress. E também olhando o mercado cambial. O mercado cambial é
é determinante para que o crescimento econômico seja mais dinâmico em 2026, não só em 2026 como nos anos seguintes. E de certa forma o setor privado já manifestou ao próprio diretor do Banco Mundial essa preocupação. Como é que as empresas moçambicanas podem beneficiar de janelas de oportunidades de financiamento junto ao Banco Mundial, porque nós sabemos que ainda os juros reais em Moçambique continuam relativamente altos, não os juros diretores. Os juros diretores estão em mínimos históricos, mas os juros reais continuam em níveis insustentáveis para o nosso setor produtivo. E é só para ver, João Carlos, mesmo já há mais de 12 meses que estamos num ciclo de descida de taxas de juro, mas em termos de dinâmica da atividade de crédito tem vindo a diminuir. Isso está a refletir um menor apetite dos consumidores de crédito, que são basicamente empresas privadas, devido às altas taxas de juros que ainda, infelizmente, são praticadas no mercado. Pois então, muito obrigado, Aldemiro Belchior, por esta análise. Voltaremos daqui a um mês, sensivelmente, quando tivermos os dados consolidados deste primeiro trimestre, para confirmarmos algumas assunções que fizemos aqui e ver quais os novos desenvolvimentos e cenários para a economia moçambicana para este 2026. Muito obrigado. Fizemos assim a análise da conjuntura econômica com o economista Aldemiro Belchior, no momento em que nos aproximamos do fim da presente edição do Semanário Econômico. Teremos uma breve pausa já a seguir para retomarmos com o rescaldo do programa e demais aspectos de conclusão da presente edição. Mantenha-se desse lado, retomamos já já. O Semanário Econômico está na ponta final. Vamos então, nesta altura, fazer o resumo daquilo que foram os principais momentos e temas aflorados na presente edição. Banco Mundial revê modelo de intervenção e coloca setor privado no centro do ciclo 2026-2031. I think the country has all what it takes to transform the economy. What is needed is just for the World Bank, the private sector, and the government to put the right business environment for the private sector to operate. Plano de reconstrução estimado em 788,5 milhões de dólares norte-americanos. Aqui temos uma estimativa preliminar, esses dados são provisórios, a equipa está a trabalhar em conjunto, a MPD, outros setores do Estado, os parceiros, e temos um valor aí que muito provavelmente vai se alterar, 788,5 milhões de dólares, não é? Governo e empresários procuram equilíbrio entre consolidação das receitas e ambiente de negócios. A despesa pública é feita pelo pagamento de impostos, mas tenhamos uma política que seja sustentável para todos. No tema de fundo, estabilidade macroeconômica em testa, dívida, crescimento e confiança num ano decisivo. Nós estamos com uma saia muito justíssima, porque as fontes de financiamento externo escassearam. Que alternativas é que existem a este cenário colocado pelo Fundo Monetário Internacional na sua consulta ao artigo 4? Havendo uma participação condicionada do Estado na economia por via do investimento público, dificilmente temos um setor privado a crescer. Damos assim por integralmente realizado o presente programa Semanário Econômico. Foi um prazer ter estado em vossa companhia. Desejamos continuação de uma ótima recepção à restante programação aqui da STV Notícias. Da nossa parte, o convite é o mesmo, sempre mais vigoroso para um próximo encontro
dentro de uma semana, sensivelmente, ou seja, na próxima quinta-feira, quando forem 22 horas pontualmente, aqui na STV Notícias. Tenha uma boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.